Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pode Não Deve, seu podcast de negócios, sempre trazendo aqui conteúdo relevante e convidados, né, incríveis para nos ajudar nesses momentos de imersão, né, Sidney? É isso aí, Vini. E o dia de hoje não vai ser diferente, né? Porque a ideia é, em cada programa, trazer personalidades que possam não só contribuir para esse nosso bate-papo, mas possa levar para o nosso público que está nos assistindo ideias, contribuir com mensagens e uma verdadeira aula, né? Mas a gente pode até dizer que nosso podcast é quase uma videoaula, né? É quase uma videoaula. Se a gente juntar tudo isso, faz um MBA. Eu acho. Acho que no final das nossas temporadas a gente podia enviar um certificado digital, né? É verdade, nosso público, né? Essa é uma boa. E hoje, turma, nós teremos aqui a oportunidade de trazer um convidado muito especial de uma das entidades mais respeitadas que nós temos em todo o Brasil. Eu tenho certeza que você vai concordar com a gente nessa. E aí, nossos temas, né? Hoje a gente vai falar sobre gestão, sobre startup, inovação. E a pergunta que eu quero fazer aqui pro Fábio, da unidade do Sebrae. Fabião, sobre empreendedorismo, a gente pode ou não pode falar? Pode não, deve. É isso aí, Super Sidney. Hoje a gente tem aqui um representante aí do Sebrae, uma das instituições mais respeitadas no empreendedorismo que a gente tem. E vamos explorar esse cara, né? Com certeza. Fabião, Sebrae. Sebrae está na vida, eu acho que de praticamente todo empresário brasileiro, né? Em algum momento, se não passou, vai passar. Vai passar, né? E se o empresário for realmente esperto, tem que chamar o Sebrae em vários momentos da sua jornada, né? Uhum. Para falar, olha, estou aqui nesse momento, ou de crescimento, ou de uma ideia, ou de uma transformação, e fala assim... De um desafio. Desafio, me fala aí, eu quero dar mais um passo, me ajuda. Né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença, viu? É um privilégio. Para o Sebrae ABC, Vini, qual que é o nosso maior patrimônio aqui na região do ABC Paulista e no estado e Brasil? São os empresários. E no ABC Paulista a gente tem gente muito especial. Vinícius, conheço há muito tempo, né, de uma longa jornada. E olha, é uma honra estar aqui, porque eu estou há 6 anos para te conhecer. Eu vi nos eventos aqui grandes, né, da região, né, o poder público e eventos empresariais, e você sempre esteve presente com o seu sócio. Né? Uhum. Então é uma honra mesmo. E nos últimos 2 anos a gente tem aí aproximado o caminho, e hoje ser convidado aqui foi um privilégio, porque a gente vai falar aqui de estratégias e números, tendências, como facilitar o empreendedorismo, que não é fácil, né? A primeira dica que eu passo, tem que ter um software de gestão, né? Então, assim, Perfeito. De verdade, assim, o Sebrae é agnóstico, é neutro, e assim, tem que ter um software de gestão. Porque sem isso não tem empresa. Ah, mas minha empresa é pequena. Não, já começa certo. Esse é um dos grandes momentos que a gente tem essa conversa com os empreendedores e empreendedoras para poder fazer isso. E já para a segunda dica, um CRM, um software de gestão. A gente fala tanto do cliente, da jornada do cliente, da proposta de valor, e a grande maioria não tem estruturado o software de gestão e o CRM. Aí sem isso não dá para competir. Já vamos até adiantar para quem está assistindo. Já que pingou a bola, né? Pessoal, no mínimo, ou você faz uma transcrição desse áudio e desse vídeo, ou você pega aí um caderno 100 folhas, que aqui vai ter bastante coisa para anotar. Eu acho que o Fábio já começou realmente colocando 2 pontos essenciais, né, Sidney? É isso aí. E o legal é o seguinte, o que eu posso falar em nome da TOTUS é que hoje nós temos versões do sistema do Proteus voltado para startups, né? E o CRM também, né? Principalmente do RD Station, no RD. Inclusive nós temos versões que o cara quiser experimentar o RD, ele vai no site da RD, gratuito, ele vai lá. Poxa, sou uma empresa eu mesmo, né? Uma empresa individual. Vai lá, baixa uma versão, né, gratuita do RD, testa, valida, experimenta, vê que tem aderência, aí depois entra em contato com a TOTUS, entra em contato com agências, que é o caso da Incandescente, que é uma agência Diamond, e vai lá e faz a aquisição do produto super acessível, né? Funcional. Então, funcional. E por que eu falei esses 2 elementos, e é por isso que é um privilégio para mim, porque
Tem um empresário aqui no ABC, eu só não vou falar o nome para... Claro. Ele faturava 300 mil reais por mês na pandemia. Uhum. E ele ligou naquele desespero. O que eu faço? Ele não tinha um software de gestão. Resumo, hoje ele fatura 3 milhões por mês. Olha só. Ele tem 600 clientes, 12 vendedores e ele gerencia a empresa dele hoje de onde ele estiver. E aí sabe o que aconteceu? Esse aumento exponencial foi pelo mínimo de gestão. Uhum. Se a gente tivesse isso lá atrás, hoje a gente estaria de 3 para outro número. Então, a gente tem etapas, né? Toda empresa tem um momento, etapas. Uhum. Agora a gente discute o CRM, agora ele consegue fazer uma gestão eficiente de carteiras, de produtos, né? E aí, com isso, ele não precisou contratar um exército de pessoas que poderiam ser contratadas e não teria resultados. Então, por isso que esse pilar, né, o software de gestão, o ERP e o CRM, eles são inegociáveis para uma empresa profissional. A empresa pode ser pequena, mas ela tem que ter uma gestão profissional. Uhum. Sem essa gestão profissional, ela jamais vai conseguir avançar, faturar mais. E uma outra dica que eu sempre falo, né? A gente conjuga muito bem o verbo faturar, vender. Tem que começar a fazer o lucrar. O DRE, na última linha, nas casas decimais, com um RP, um software de gestão, ele consegue fazer isso e fazer a gestão de clientes e da jornada dos vendedores. E Fábio, o que você sente hoje, né, quando você pega para falar com as empresas, principalmente falando aqui do ABC, né, multissetoriais, você sente que ainda essa cultura de gestão, ela tá num estágio inicial, tem mudado bastante nos últimos anos? Puxa, Vinícius, olha, a gente tem 370 mil empresas no ABC. Então, eu estou a 370 mil empresas. Isso nas 7 cidades? Nas 7 cidades. Aí a gente tem o porte, as 26 mil são grandes empresas. Tá. Aí a gente vai dividindo. Então tem os MEIs, que são até 81 por mil por ano. Metade desses 370 mil. Metade desses 370 mil é MEI. Isso é o comportamento do Estado de São Paulo, ABC no Estado de São Paulo e Brasil. Então depois a gente vai passar aqui para vocês o datasebrae.com.br. Estatísticas online do número de empresas, porte, todas as 5.560 cidades. 5.560 municípios que nós temos. Aí você consegue fazer, eu falo nessa leitura, os 2 Cs, né? Qual a quantidade de clientes que você tem no seu mercado? Não importa se é no estética, se é no comércio, se é no serviço, se é um advogado, se é uma agência de marketing digital ou tradicional, ou uma empresa de software, um prestador de serviços. 80% são serviços hoje, né? Então essa é uma transformação. Então esse número de empresas é alarmante, porque a gente atende empresas de todos os portes no Sebrae até o limite de 4.800.000 ano, que é o simples, e a gente vê que a grande maioria não tem um software de gestão. Então a gente trabalha muito bem esses pilares para começar certo ou, né, escalar, né? Poder fazer a exponencial. Então são 370 mil empresas. Eu vou dar uma curiosidade que foi um número que eu descobri com a TOTS, nos relatórios anuais que vocês divulgam, né? A cada 10 empresas que eu atendia, eu, Fábio, no ABC, 3 tinham um RP. Isso para mim era assustador. 3. E aí eu peguei um relatório pós-pandemia que estava dando 25% no Brasil, das micro e pequenas empresas. Foi um relatório que vocês passaram. Com a pandemia melhorou um pouco, sim, mas ainda houve um processo de digitalização forçada, né? Sim. Em vários setores, na saúde, na educação, em todos os setores. Então ajudou, mas ainda a gente está longe de um patamar aceitável, né? Assim, poxa, mas eu tenho um RP. Parabéns, você pode competir numa empresa, né? Assim, o que é o RP, né? Eu consigo gerenciar o financeiro, os clientes, fornecedores, o estoque, toda a empresa passando ali pelo sistema da empresa. Então isso dá segurança para os empreendedores, para os gestores e para a equipe. Então é o mínimo que tem que ter uma empresa, né? E tem hoje muitos modelos de negócio, né, super acessíveis para as empresas, né? Então tem que estar isso no plano de negócio, tá? A gente coloca isso lá desde o início da ideia, já o plano de negócio. Então esse é o patamar. Isso é a maioria das empresas, Vinícius. O que acontece? Nos últimos 7 anos eu me aprofundei no ecossistema de tecnologia aqui no ABC, que aliás são 12.186 empresas. Nós temos mapeados hoje 120 startups, inclusive vocês fazem parte desse mapeamento. São 5 mil empregos gerados, Vinícius. Caramba! É muito emprego. Né? Ontem eu estava aqui numa reunião com o CIESP, o pessoal, uma grande empresa aqui gera 6 mil empregos. Então assim, que região que tem esse privilégio de ter grandes empresas, a educação, e aí a gente trouxe profissionais mais qualificados para trabalhar nas empresas e alguns empreendedores que se tornaram
profissionais que se tornaram empreendedores. Então ele tem uma bagagem corporativa muito grande. Eles já vêm com RP, com software de gestão, com uma cultura corporativa. Já vem com essa cultura, por isso que o ABC, na minha opinião, e assim a gente tem alguns dados, as empresas têm mais resultado por isso. 5, 6 mil empregos no passado era uma montadora que empregava, né? Exatamente, inclusive é uma montadora. E 5 mil empregos, a tecnologia paga 3 vezes mais, tem 30% que tem os PJs, que tem aquela relação, não. Então nós estamos falando de 20 mil empregos. Ah, sim. Então, isso é assustador, né? E é uma camada de novos empregos qualificados, geração de renda e desenvolvimento econômico para a nossa região. E isso movimenta mais ainda uma camada de serviço, né? Muito. Né? Restaurante, bares, né? Tudo ao redor. Tudo ao redor se movimenta em cima disso, né? Eu vou dar um exemplo, assim, só para dar. Tem uma dessas 120 empresas que geram 5 mil empregos. Esse é oficial, acabou de sair essa semana, o Clube Casa do Thiago Sodré. Sim. É uma plataforma que gerencia arquitetos, especificadores e lojistas no Brasil, fica em São Caetano do Sul, vai movimentar 2 bilhões esse ano. Olha isso. Assim, 2 bilhões. E aí, essa camada de serviços que você falou, 35 mil profissionais, especificadores e arquitetos estão dentro dessa plataforma. Então, assim, essa empresa, ela ajuda a digitalizar a transformação digital de muitas empresas. Então, agora, essa é a nova leitura. Nesse mesmo prédio, eles ficam na Rua Pará, ali em São Caetano. No 5º andar tem uma empresa chamada Layers. É a maior plataforma de educação do Brasil. Eles movimentam R$1 bilhão, né, no ano. Sabe o que acontece? Eles têm 10% do mercado de alunos privados no Brasil. Eram 2 alunos que fizeram uma empresa e estão aí agora com 70 empregos. Uma percepção, né, que a gente sempre ouviu falar e dados mostravam isso, aquela questão que uma certa porcentagem de empresas fechavam em 5 anos. Sim, né? Altíssimo. Então ele sempre falou isso. Pô, tem um ponto da virada ali das empresas que passar desses primeiros 5 anos, desafiadores e tudo mais. Só que aí a gente teve muito dessa digitalização, né? Sistemas que apoiam as empresas e tudo mais. Esse dado ainda se mantém em pé em 2025? Ele melhorou, porque o que você comentou, né? Por causa do plano de negócio. Então as pessoas estão entrando um pouco mais preparadas, né? Boa. Que aí entra nos comportamentos empreendedores. Então, busca o mercado, sabe quanto a quantidade de clientes, concorrentes, e aí você calcula melhor o preço, você calcula o capital de giro, o fôlego, né, que a empresa tem que ter para sustentar. Então, as empresas estão melhorando, né, estão fazendo mais a pesquisa, o planejamento, mas o número ainda é muito alto. Aí, empresas que abrem e fecham. Que abrem e fecham. Ah, mas a carga tributária... Você tem esse percentual hoje? Assim, a cada 5 anos, assim, 70% fechavam. É muito alto. Ainda é assim? Nas startups são 90%. Então, 90%? Cada 100 startups, 90 morrem. Então, é alarmante esse número. Então, assim, a carga tributária, todo mundo já sabia. A quantidade de clientes também. É sufocante a carga tributária, né? Sufocante. E ainda... Mas você entra para o jogo sabendo que essa é a regra. Que essa é a regra, Então, assim, os elementos, as informações, os indicadores estratégicos estão ali e aí isso mostra. Dá um exemplo para vocês. Nas 120 startups, a gente tem esse acompanhamento. Eles demoraram na média, tá? Tem gente que 1 ano, tem gente que 5 anos, mas na média foram 3 anos. Então, qual que é a pergunta? Se eles tivessem capital de... Uma ideia incrível, como eu acabei de falar da Layers ou do Clube Casa, se eles não tivessem capital de giro de 6 meses ou 1 ano, a empresa estaria fechada. Não teria segurado. Por quê? A maioria entrou com mais consciência, então a grande parte das empresas de tecnologia do ABC ou tinham uma outra empresa, um outro emprego e foram fazendo a empresa até acontecer. Vou dar um exemplo agora. Acabamos de fazer um evento agora e tem uma empresa aqui chamada Bilheteria Express que foi para Portugal, vai para Portugal, super inclusive representar pelo Atlantic Hub também, que é outra empresa aqui do ABC, muito respeitada, que leva muita gente para Portugal para explorar esse mercado internacional. Né, iniciando pela Europa. Eles venderam R$1 milhão em 3 meses usando IA. Então, essa empresa, a Bilheteria Express, que está desde 2014, ela foi trabalhando a maturidade, mas não foi nos 3 primeiros anos que ela deu dinheiro para o Alabore, para os investidores, para os sócios, né? Então, eles passaram por essa camada, agora estão surfando outro momento. Então, o plano de negócio tem que ser muito estruturado, como, né, agora o planejamento estratégico. Então, o plano de negócio é quando a empresa está sendo iniciada, ou a startup. E o planejamento estratégico é quando a empresa já está no ar. E o que a gente faz? Né? Quais caminhos, quais os mercados então, mas isso é quando você tem sócios, ou você tem sócio investidor, exato, ou o sócio tem um outro trabalho que possa viver disso, né? É isso aí. E quando você não tem essa possibilidade? Você e tua empresa ali que você criou, né? Então, o ecossistema melhorou bastante. Hoje tem mais investidor, tem o investidor anjo, tem
algumas, né, o investimento, né, assim, profissional, isso também mudou bastante, para não atrapalhar a empresa e dar essa liberdade, né, e ter governança, ter indicadores. Tem linhas, né? A gente fala que tem mais projetos do que dinheiro, né? E isso é verdade, viu? A gente conversa com muito investidor e todos os meses, anos, eles ficam esperando ali o Demo Day, que são a apresentação das startups, a cada semestre, para poder investir, conversar, né? E fazer isso. Mas o melhor dinheiro é o do cliente. Então, né? A gente fala dos 3F, né? Os amigos, famílias e algumas pessoas que prestam dinheiro, mas a gente precisa fundamentar esse projeto, essa startup, para virar uma empresa sustentável ou um plano de negócio para uma empresa tradicional, né? Tá. E me diz uma coisa, onde que entra o Sebrae nisso? Eu chego lá para você e falo assim, Fabião, cara, tô com uma ideia, eu quero montar um café. Poxa, quero montar um café. Tô ali com um dinheirinho guardado, tive a minha rescisão. Acho que você deve escutar isso muito no dia a dia, né? Muito. Mas já acho que é um bom exemplo, né? Sim, recebi uma rescisãozinha, né? E eu quero montar um café. Do café muito tradicional agora, né? Não só, o problema agora é comprar o café. Né? Quero montar um café sem café. 30% do mercado. Mas vou dar um exemplo bem prático para você. Você falou do café, eu vou colocar de uma escola infantil. Tudo bem? Tá. Então, ótimo exemplo também. Assim, ó, vou pegar Santo André, que é o número que eu tenho aqui de cabeça, e vocês vão entender. E isso serve para São Bernardo e o datasebrae.com.br tem para todos os municípios e mercados. Então, a mesma fonte que a gente vai colocar aqui. O empresário falou, eu quero abrir uma escola infantil. Primeira pergunta. Assim, além da questão técnica, né? Eu já tenho história, professor, pedagógico e tal. Não, porque eu quero montar. As pessoas têm filhos, tem que colocar na escola, né? Igual comer. Outra premissa também. Sim, Quantas escolas particulares em Santo André tem? Ele não sabia. No Data Sebrae tinham lá, em 2020, 322. Hoje tem 278. Qual é a pergunta? Esse mercado está diminuindo. Aí tem alguns fatores que, né? Menos crianças nascendo, a escola pública está boa, com uma crise econômica as pessoas estão tirando do particular, colocam no público, tem vários motivos. Esse empresário entrou consciente no mercado. Hoje ele dobrou o faturamento com ticket médio. Ele não tem mais crianças, mas ele tem lista de espera. Então o preço da mensalidade é maior. Hoje a gente está aqui gravando um podcast. Eu não tenho com quem deixar meu filho. Eu negocio com ele lá no aplicativo. E ele cobra mais. Quando eu não uso, não cobra. Sabe os serviços? Sim, então, os modelos de negócios digitais estão se expandindo nos produtos, nas áreas tradicionais. Tem ofertas diferentes. Diferentes. E aí o que aconteceu? Ele gerou valor para o mercado dele, mesmo com menos clientes e menos concorrentes por causa do mercado, ele está ganhando mais dinheiro. Aí o que acontece? A grande maioria, 10 anos, 15 anos, não percebeu essas mudanças, não participa em eventos, não consome conteúdos como um podcast, né, de vocês. E aí o que acontece? Vai perdendo, vai diminuindo a margem, vai cair na competitividade e chega uma hora que é insustentável. E aí, problemas, né? E antes a gente tinha um ciclo de 5, 10 anos. Agora a gente não sabe o que vai acontecer no meio do ano. No final do ano, positivo e negativo, né? A famosa... Eu fiz uma... Eu vou assim, já emendando, né? Eu fiz uma análise SWOT, que a gente chama em português FOFA, né? Força, oportunidades, fraquezas, ameaças. Uma empresa agora deu 132 ações. Deu 50 fraquezas. Caraca. E ó, ela usa bem o sistema dela de gestão. Então, e que inclusive é de vocês. Ah, que bom. Então, é só para... foi um caso muito positivo, por isso que eu gosto de trazer. E mesmo com um sistema de gestão, com uma ferramenta profissional, a empresa tem 50 ações. Então, não conhece bem a jornada do cliente, o ticket médio, pós-vendas. Então, e tudo isso tem que estar onde? Inserido no ERP, no software de gestão e no CRM. Resumo, então é gestão, independente do tamanho da empresa, do momento, plano de negócio para iniciar, pesquisa de mercado, os custos, fornecedores. Teve uma empresa mês passado que queria abrir uma habilitação, sabe, tirar a habilitação. Fiz a pergunta para ele, quantas tem no Brasil? Ele pesquisou, em Santo André está diminuindo também, em São Bernardo, só que tem mais gente tirando carta. Tem mais gente com 18 anos para tirar carta. Só que o que aconteceu? Hoje tem uma modalidade do Uber. Meu filho tem 23 anos e não tem carta. Eu acredito. Mas é um caso. Então, a gente precisa analisar a economia, o setor, para chegar no nosso cliente, na persona, né? E aí, uma grande, né, com o software de gestão e o CRM é a máquina de vendas. Então, hoje, toda empresa... Eu tenho empresas aqui que tem um estagiário, ou seja, uma empresa pequena, que tem a máquina de vendas. Tem um playbook de vendas, que aí é onde entra na gestão profissional, né? E geralmente essas empresas, né, quando elas buscam o Sebrae, ela busca bem nesse 1 a 1. Ó, eu vim aqui, que eu tenho essa dor, que eu tenho esse problema, e o Sebrae vai atendendo isso de forma individual, personalizada. E também tem os programas, onde vocês fazem alguns movimentos. Como que é essa dinâmica do Sebrae? Bela pergunta, Vinícius. A gente tem a consultoria, né? O Sebrae é uma consultoria.
é um serviço de educação, é Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? Então, a gente tem um atendimento individual, mas não tem escala. Tá. Tem 370 mil empresas no ABC com 30 funcionários no escritório regional do Sebrae. Então, só aí já é um ponto. Aí, para ter escala e aumentar isso, aí entra os programas estruturados. Então, a gente tem uma trilha, né, como se fosse uma jornada para iniciar, começando por marketing, finanças, operações, a parte jurídica, para poder contemplar, para educar, para aí sim ele utilizar, aplicar isso na empresa dele com software de gestão. Então, a gente tem as trilhas. Então, tem um programa Ali, que você mencionou aqui no Esquenta, né? A gente vai ter o programa Agente Local de Inovação. Inicialmente, ele tinha 2 anos de duração. O cliente falou, é muito tempo. O Sebrae reduziu para 6 meses. E por que o Ali? Porque ele não tinha tempo de ir na empresa. Porque ele está cortando o cabelo, ele está no restaurante, está na pizzaria, está na agência de marketing dele. Ele não tinha tempo de sair da empresa. O Sebrae criou esse programa, que é nacional. E 6 meses, um bolsista acompanha a sua empresa. Ele vai até a sua empresa na sua agenda. Aí as primeiras são presenciais, depois, para flexibilizar para o empreendedora, pode ser online, mas aí você já tem o histórico. Esse é o programa Ali. Quanto custa? 0. Olha é o só. Tempo do empreendedor. Essa daí eu acho que vale a pena comentar. Agente Local de Inovação. Eu recebi uma consultora do Ali na agência. Cara, o Bio aí acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. Foi muito bacana, porque realmente essa abordagem você falava, mas como é que é e como é que vai custar? E realmente é um programa estruturado, né, bem documentado, com começo, meio e fim, com ações práticas, zero custo. Zero custo pro E ele não precisa sair. Eu vou aí, cara, eu sento contigo. Sabe aquela questão de realmente apoiar na educação? Agora me diz uma coisa. Algo que vai ajudar o empresário, vai fazer ele se movimentar, vai fazer ele evoluir e que custa 0 e o cara não contrata por quê? Então, tem alguns motivos, né? Assim, às vezes, eu vou dar um exemplo, isso que o Vini falou, é legal, uma empresa tão estruturada como foi a agência Cadescente, eu conheço bem a empresa, os sócios, tem gestão, tem governança, e mesmo assim precisa, porque precisa melhorar. Todos nós precisamos, todo mundo, né? Todos nós. E tem uma empresa, uma escola infantil em Mauá, no Jardim Zaira, que ela não tinha tempo para fazer o Ali, não tinha tempo, a gente insistiu 5 vezes e fez. Resumo, ela descobriu que 90% dos clientes dessa escola amavam essa escola, porque ela fez uma pesquisa com o cliente, ou seja, né, sem ser tanto técnico aqui, mas fez um NPS, um Net Promoter Score, né, tem 3 tipos de clientes, o embaixador, o neutro e o detrator. Ela descobriu isso por quê? Porque agora ela saiu da operação. Qual que é o melhor dia o melhor dia de uma escola para fazer marketing? É o Dia das Mães, né? Tanto para acolher os clientes, pós-vendas com os clientes que já são da carteira e para mostrar o que você faz para o outro mercado, para atrair novos clientes. Ela não tinha tempo porque ela estava fazendo o Dia das Mães, mas tinham 12 professoras. Aí algumas pessoas fizeram o Dia das Mães e ela começou a vender o Dia das Mães numa plataforma, que por acaso eu já citei aqui, que era a Bilheteria Express. Então, a professora estava educando, a diretora estava gerenciando a escola e a dona da escola estava gerenciando a empresa. Tudo isso por causa do programa Ali. Vendeu mais, sobrou mais dinheiro, reinvestiu no treinamento, na capacitação. E um dia essa empresária, Michele, me liga e falou, Fábio, você me indicou para um programa aqui televisivo de muita audiência? Eu falei, não, esse programa qualquer gigante no Brasil achou essa escola infantil na internet. Ou seja, é a presença digital com o online, com o presencial. Então, essa combinação não dá mais para separar. Não importa a escola, não importa o setor, o tamanho da empresa. A empresa pode faturar 1 milhão, 100 mil por mês, ela precisa de gestão desses elementos que a gente está discutindo aqui. E esse foi o Ali. A gente está agora, os dois responsáveis do Ali, do ABC e do Estado estão hoje e amanhã em treinamento, esse mês inteiro com a nova metodologia, para em maio a gente iniciar uma turma. Aqui no ABC vão ser 225 empresas por semestre. Então, 450 empresas nesses próximos 2 anos aí. Sensacional, né? E aí o único ponto é assim, tomara que o seu concorrente não esteja lá, né? Se a gente estivesse falando aqui, porque ele vai ter benefícios, ele vai ter vantagem competitiva e vai ter lucro. Tem uma indústria, só para não falar de uma indústria, tem uma indústria que fez o Ali, chama Pirulitana, é uma bolsa que vende para o Brasil inteiro. Ele fez o produto dele, a jornada, né, do job to be done, que a gente chama, né? O que ele tinha que resolver para o cliente? Era uma bolsa. No mercado, né, em tal posicionamento. Resumo, ele foi fazer um teste lá no norte do país e ele fez tudo isso dentro do programa Ali. E aí ele passa a ser empresário, gestor da empresa, né? E aí com isso o faturamento, o lucro e a qualidade de vida melhora, né? De todo mundo, dos sócios, dos gestores
e dos funcionários. E, obviamente, dos clientes, né? Porque aí tem um produto melhor sem tanta fricção, né? A gente fala isso muito em vendas. Sim, claro. Sem tanta fricção. Né? A previsão de vendas, de novo, volta para o software de gestão e para o CRM. Sem nada disso, ele não consegue escalar o resultado, né? E ter qualidade de vida. E você sente que as empresas que buscam o Sebrae, na maioria dos casos, elas buscam quando estão nascendo ou quando ela já tem ali uma certa trajetória de vida e está se deparando com problemas? Como que é assim? Essa é uma pergunta, eu adoro números, essa eu não vou conseguir aqui trazer uma métrica, mas assim, Tranquilo. O Sebrae, ele ficou muito tempo para abertura de empresas, então ele estava lá muitos anos pegando atrás. Pela mão mesmo, abertura de CNPJ. Agora a gente tem muita empresa, porque aí por motivo, a gente tem 2 tipos de empreendedorismo no mundo, né? Por necessidade e por oportunidade. Hoje a relação está 2/3 por necessidade e 1/3 por oportunidade. O que é isso? Eu fui demitido, vou abrir uma empresa. Eu fui por necessidade. Essa empresa pode dar certo. Só que os elementos de gestão, de planejamento, não são dos melhores. Então, quando a gente está num momento econômico não tão favorável, o por necessidade aumenta. Porque mais gente, né, busca empreender para sobreviver. E aí, a oportunidade. Então, assim, muda nesse momento. Tem gente que hoje eu estava numa universidade federal aqui no ABC. Um aluno veio falar, eu quero abrir um CNPJ. Calma, vamos estruturar o projeto, né? Então, poxa, isso é legal. Era até uma pergunta minha, né? Se tem algum plano para o aluno, né? Que o aluno está lá, naquele fervor da faculdade, né? De repente o cara quer montar um negócio. Sim. Né? E assim, e aí, nesse exemplo, eu já vou te falar os 3 programas de startups que a gente tem para contemplar todo esse público. E aí, o que acontece? Aí a gente tem as empresas aqui no ABC que não tiveram nem os pais empreendedores, exatamente porque a gente está numa região industrial, de muito emprego, não fazia parte da nossa cultura. Então, os nossos principais empreendedores aqui empreenderam. O Vinícius, eu não lembro bem a história dele, mas ele empreendeu. Não pode ter referência em casa. Não tinha. Não tinha. Então, e muito provavelmente naquela época todo mundo falou, você tá maluco, você tem estudo, você tem um monte de emprego aqui, você poderia ter estabilidade. Então, essa cultura mudou radicalmente. Só pra você ter uma ideia, meu avô, que foi quem veio pro ABC, meu avô é de Amparo, né? No interior de São Paulo. Ele que veio pro ABC e desbravou, né? Veio uma mão na frente e outra atrás, falou, eu tenho que ir para São Paulo tal, e tinha um conhecido que não sabia nem onde morava, e ele veio para cá e fez a carreira dele na Pirelli. Ele começou na Pirelli e aposentou na Pirelli, né? Meu pai era funcionário público. Nossa, trabalhava no Fórum, trabalhou de Santo André, depois trabalhou no João Mendes, né? Lá na Sé. Então, assim, referências zero empreendedorismo. Realmente eu fui o primeiro até objeções, né? Para empreender. Até objeções, tudo trabalho estável, né? Eu não queria estável. Né? Então, e aí, hoje, a nova geração já quer mais liberdade, já tem o digital que melhora bastante, né? A relação. Antigamente, eu trabalhei 15 anos na Brastemp, eu tinha que ir lá na empresa. Aí depois, quando eu fui para a área de vendas, eu tinha que colocar, né, fazer as visitas dos clientes. Enfim, não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, hoje eu conseguiria fazer pelo menos 50% do trabalho remoto. Sim. E essa também é a questão cultural, né? A gente tem hoje a infra, mas aí a gente precisa ver se culturalmente as pessoas estão aptas para nesse momento de trabalho, né? Deixa eu tomar uma água. Pega uma aguinha. Isso é verdade, né, cara? E a gente, como agência, né, falando como agência, é muito comum. A gente acaba lidando com, basicamente, né, com esse universo de empresas nascendo e empresas querendo tracionar, né? É muito comum isso na agência. E a gente acaba tendo produto para as duas soluções, né? Geralmente, se a empresa já está mais estável, e também tem um pouco desse movimento. Só que esse tem um detalhezinho muito importante, né? Às vezes a empresa, vamos falar da empresa estável primeiro, né? Ela chega e falou, Vini, tantos anos de mercado, a gente já atendeu muitos clientes, tudo mais, só que começou a estagnar. Tá vindo para marketing por necessidade. O mercado tá mudando, a gente recebia muita indicação, já não recebe mais como antes, então ele já vem por necessidade. Tudo bem, é uma estratégia, mas existe uma expectativa porque ele tá realmente tendo que descapitalizar de algum lugar para investir em marketing, né? Então, tem algumas estratégias para isso. O outro momento, que é óbvio que é um momento mais gostoso de se trabalhar, por oportunidade, o cara fala, Vini, funciona bem, estamos vendendo bem, estamos crescendo, mas a gente quer diversificar canais. Perfeito. Eu quero que o marketing digital comece a contribuir com uma certa porcentagem das minhas vendas, das minhas oportunidades, no lançamento de um novo produto que eu quero abrir mercado.
Esse é um movimento realmente bem mais gostoso de se trabalhar, né? Porque você tem ali uma base, você tem... Quando o mercado é comprador, né? Pô, total, né? Então, aqui é um universo onde a agência apoia muito bem. Só que, paralelo a isso, você tem as empresas que estão nascendo. Né? Que também é um movimento muito gostoso. Talvez tanto quanto da oportunidade, a empresa nascendo, o cara tá com gás, tá com... Mas você tem muita empresa que está nascendo que procura uma agência de marketing? Logo de cara? Você sabe que a gente teve uma época, nós tínhamos um produto muito forte para corretores de seguros. Né? Nós desenvolvemos pensando nesse corretor que não tinha presença digital, que precisava diversificar a forma dele adquirir novas oportunidades. E vinha muito corretor. Falava, eu trabalhava por uma corretora, né? Eu trabalhava diretamente para uma seguradora e agora eu estou querendo empreender, preciso criar minha marca, preciso criar meu site, quero ter presença digital. Eu tenho que nascer digital, né? Lógico que eu quero meu cartão, quero alguma coisa, mas eu tenho que nascer digital, né? Já tenho que nascer com a minha rede social produzindo conteúdo. Isso é realmente bem comum, assim. E a gente até elogia, né? O cara já nascer com esse planejamento de que ele tem que ter uma presença digital, tem que ter uma presença de marca, tem que ter uma identidade profissional, visual, né? Uma identidade visual profissional realmente, né? Porque, cara, imagina, se ele pega os dados e fala assim, ó, só que eu vou abrir tem uma escola infantil, já que ele deu vários exemplos de escola infantil, tem uma escola infantil em Santo André, talvez uma das primeiras escolas infantis bilíngues que a gente teve aqui no ABC, que quando eu cheguei lá, tinha nada, não tinha... Falou, Vini, eu vou te mostrar o logo. Esse é o logo. A gente quer identidade visual a partir dessa marca, quer desenvolver o site, quer começar a ter campanha, porque nós estamos trazendo a escola bilíngue para o ABC. E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu estava lá, e hoje é uma referência ali em Santo André. Muito bacana, mas é isso, empresas nascendo, umas com mais porte, outras com menos, mas que sabem da necessidade de ter uma presença digital de marca desde o começo, né? Tem uma cliente aqui no ABC que eu acho que fez um evento do TOTS maravilhoso, a Eusa da EB Play. Só para falar do movimento de marketing, do trabalho remoto e como está o mercado. Eu fui lá na empresa dela, fica em Santo André, ali perto do shopping, incrível o escritório dela. Ela fez um evento maravilhoso mês passado para vocês. E aí tinha 17 funcionários, eu contei, tinham 10. Eu falei, Eusa, cadê o restante da equipe? Eu falei, Fábio, tudo online. Tudo online. Então, assim, tem empresas que já têm mais facilidade, tanto para os canais de vendas, como para o modelo de trabalho. Duas situações, as startups que a gente começou a atender aqui no ABC, a gente já nasceram digitais, já estão nesse mundo, tem facilidade. O grande canal delas era a indicação de clientes. Eu falei, olha, mas isso é como era na década de 90, para o contador, para o advogado, para o arquiteto. Vocês têm que ter marketing digital. Aí a gente tem um livro chamado Tração, são 19 canais de vendas, a gente gravou com 2 startups por mês para poder ter esse que é a educação. E esse pessoal bem educado não tinha conhecimento. Como não tem do Spin Selling, como não tem do Receita Previsível, tem que estudar. Não tem outro negócio, não tem outro caminho hoje. Estudando não está fácil, se atualizando. Exatamente. Só para dar um exemplo, vocês fizeram, acho que menos de um mês, eu vi nas redes sociais, a Bíblia da inovação hoje chama Startup Enxuta. Eric Ries. Foi ele que colocou várias metodologias que já existiam, o Lean, várias, e colocou para testar, experimento. E a agência do Vinícius aqui, né, Incandescente, eu acho que tinha umas 8 ou 10 pessoas com um livro, e eles têm esse ritual já, né, de estudar, de ter livros, de discutir. Isso é a nova economia. Então, assim, tem que estudar e aplicar. Né? Então, o Startup Enxuta é um exemplo, Receita Previsível é outro, Tração é outro, entre tantos, né? Então, assim, as empresas têm que fazer isso. Então, mesmo as startups que estão crescendo, a do ABC, o ano passado cresceram 95%. O que significa isso? Dobraram a empresa. Dobrar a empresa. Então, isso do ponto de vista produtivo, de pessoas, de atendimento, começa a dar gargalo. O nível de serviço, né? O SLA começa a ficar complicado ali. Tem que ter mais gestão. Por isso que as grandes empresas investem bastante e as médias e pequenas estão descobrindo. Esse é o nosso trabalho do Sebrae, já nascer com um plano de negócio estruturado, o mercado. E as startups, você falou da jornada, né? A gente de startups, no Sebrae estadual, a gente tem 3 programas, até essa camiseta que eu tô aqui. Laranja, que combinou aqui com pode não deve. Combinou até com o meu relógio. Com o relógio. Verdade. E não foi nada combinado, só o horário e a data. Obrigado, Evandro. Obrigado mais uma vez, viu, pela coordenação. Evandro é maravilhoso. Sensacional. Não elogia muito não, senão ele pede aumento. Verdade. Olha só, a gente tem 3 programas para essa cultura empreendedora que o Vinícius teve com o avô e o pai. A gente tem um programa chamado Spark. O que é Spark? É faísca. Então, a gente dá uma metodologia
escalável para as faculdades. A gente coloca alunos do estado de São Paulo inteiro, das faculdades, das particulares, faculdade pequena, grande, com o Spark. A gente dá a metodologia do Eric Ries e do Steve Blank, né, que é outro grande nome, né, tem que ter esses dois nomes. E aí eles fazem toda a pesquisa e a validação. E aí testa e vai melhorando para validar o problema. Depois valida a solução para validar o modelo de negócio. O que significa isso? A gente está lá fazendo na origem. Mesmo que eles não empreendam, eles já têm a cultura, de ter essas metodologias. E aí a gente tem o Start. Eu estou aqui, assisti o podcast, pode, não deve. E o que acontece? Quero empreender. Aí tem um programa Start, né, do Sebrae para fazer a validação, testar isso. E o Speed? Já tenho validado, já estou fazendo isso há algum tempo, já tenho pesquisa, já rodei algumas plataformas, já fiz algumas landing pages. Aí a gente vai para o Speed, que é acelerar. Já está validado o problema e aí vai para crescimento. Aí a gente fala do tração, que são os canais de vendas, né? E da máquina de vendas. Então a gente divide as primeiras vendas com grandes vendas. Perfeito. E aí a gente faz isso para as startups. E o modelo tradicional segue nesse formato, mas não com essa metodologia internacional. Então eu posso dizer que o Sebrae, ele pode impactar de forma positiva o sonho de uma pessoa? Total. A gente faz o sonho não virar pesadelo. É isso aí. Porque hoje, infelizmente, empreender é difícil. O lucro líquido é muito, a taxa de juros aumentou, então, né, a questão tributária, trabalhista. Hoje, se a gente perguntar para 10 empresas tem uma lista de problemas, mas 11 vamos supor que está faltando mão de obra. E aí... nós estamos tendo um apagão de mão de obra qualificada, né? E sabe quantos alunos nós temos aqui nas 7 cidades? 127 mil alunos. Então, assim, não faz sentido, né? A EUSA, da EB Play, teve que contratar gente do Nordeste, do interior. Não, eu acredito. E aí, por quê? E o porquê? O porquê. Então, agora, 2 lições, né? Primeiro, porque tem gente que está estudando e tem acesso à informação. Então, assim, eu vou dar números aqui reais. Tá bom. Das 12.186 empresas de tecnologia do ABC, 2.500 estão no LinkedIn. Então, assim, a gente não aceita. O LinkedIn, para uma agência de marketing, para o digital, é obrigatório. Depois a gente pode até falar por quê, tá? Mas hoje eu quero fazer um arquiteto. Eu vou ver lá o que esse arquiteto já fez. Eu sou pessoa física, eu sou B2B, não importa. Eu tenho que estar lá no LinkedIn. Tem muitas colocações. Não tem. Então tem que estar lá. E os alunos? Eu vou falar com os alunos nas faculdades, eu fiz 40 palestras para 2.200 jovens, a maioria não tem um LinkedIn. Então tem uma jovem agora estudando aqui, fazendo análise, ciência da computação, e você precisa de um desenvolvedor e você não acha. E aí ele não entra no seu LinkedIn, a vaga não está lá no LinkedIn, ele não acha. Então, eu estava dando uma palestra aqui para um jovem, aqui na São Bernardo, no centro de São Bernardo, aqui onde nós estamos no escritório aqui no pod desse belíssima estrutura, inclusive. Aí o jovem falou assim, eu quero um emprego para analista de rede. E tinha acabado a energia. Eu peguei do meu celular e estava dando palestra. Falei, tem 143 mil pessoas com esse cargo no Brasil. Aí ele, nossa, tá vendo porque a minha vida tá difícil? Aí eu abri, tinham 1.838 vagas abertas. Eu não sabia. Então assim, e aí eu coloquei lá um range de 8 km, 4 km no celular, na hora. Tinha 19 vagas aqui em São Bernardo. Olha inclusive isso. Uma no corporate, que ele conseguiria ir andando para lá, de onde ele estuda. Então, é a questão da comunicação, é igual vendas, né? Tem que ter o lead, tem que ter o perfil ideal de cliente, a gente precisa achar os canais adequados. Então, assim, um deles é o LinkedIn da empresa, e o LinkedIn, as grandes empresas estão usando o LinkedIn. Então, as pequenas e médias têm que usar muito. Último exemplo aqui de LinkedIn, né? Para combinar isso, tem uma empresa aqui no ABC que está faturando milhões, e falou, não vou ter LinkedIn. Resumo, 6 meses depois ele me liga e falou, Fábio, uma chinesa procurou aqui meu LinkedIn, me mandou em português um site. O produto era melhor e mais barato. Resumo, ele comprou desse novo fornecedor, então LinkedIn de novo. Ele tinha um produto, ou ele poderia aumentar o preço de venda, sugestão na ponta, ou manter o preço que ele tenha margem, ou aumentar porque o produto era maior. Resumo, ano passado esses 2 irmãos da Pepper Drinks e Webbar foram para a China para negociar muitos containers. Por causa do LinkedIn. Não é o LinkedIn, é o que eu faço no LinkedIn, é o que eu faço no meu marketing digital que vai me atrair mais cliente ou mão de obra, né? Então, hoje o mundo digital não dá para separar das empresas. Último exemplo de um marketing digital, tem uma empresária aqui de São Bernardo, ela não tem funcionário, ela faz comida baiana, ela entra agora aí, Cozinha da Neide, 188 mil pessoas seguindo elas. Por quê?
Porque eu falei, na sua estratégia você não pode depender de um marketplace. Lembra o marketplace famoso aí? Claro. Hoje ela liga e desliga o marketplace em função dos leads que ela tem. Ah, perfeito. Então, assim, isso é gestão, né? isso é CRM, ela usa 8 startups. Mas quanto tempo ela demorou para aprender isso? Então, é a necessidade. Porque aí foi no momento trágico, e aí, só que ela virou o jogo. A questão hoje que é mais democrático. O digital é mais democrático. Antigamente eu tinha que ter acesso a uma grande rede, uma grande agência. Sim. Agora eu consigo fazer. Ela faz uns posts que uma agência não aprovaria, mas o cliente, o público-alvo dela aceita, né? vê verdade, tem legitimidade. Eu falei para ela, tá vendendo? Tá, então continue. Então assim, só que a gente já está discutindo o plano estratégico dela. Daqui a um tempo ela tem que ter uma outra posicionamento, outro brand, né? Outra marca. E aí esse é o papel do Sebrae, a gente escalar as empresas para elas crescerem, e a empresa só cresce quando o empreendedor, a empreendedora cresce, né? Então aí a gente volta para gestão e educação novamente. E acredito que uma curiosidade bacana para você compartilhar com a gente, né? A gente está falando bastante das iniciativas do Sebrae, dos dados que você tem. E como que você veio parar aqui? Não aqui no podcast. Mas no Sebrae, né? Mas no Sebrae, né? Conta um pouco de você, cara. Puxa, maravilhosa essa pergunta. É até difícil, né? Eu falo tanto das empresas e aí às vezes até esqueço ali. Mas rapidamente, assim, eu tô há 14 anos no Sebrae, fiz 2.101 consultorias, com análise SWOT, canais de vendas, definição do perfil ideal de cliente, indicadores, processo, organograma. Então não é atendimento, é atendimento estruturado. É uma consultoria mesmo. Consultoria né? mesmo. O que é uma consultoria? Diagnóstico e plano de ação. E aí a gente tem as metodologias para encaixar nisso. Então, eu estou há 14 anos. E nos últimos 7 anos, eu vi que todas as empresas que tinham crescimento tinham muito envolvimento com tecnologia, ou as redes sociais. Tá. E aí a gente foi achando um padrão. Quando a gente começou a medir os números no ABC, na pandemia a gente descobriu que tinha 10.405 empresas de tecnologia. Hoje são 12.186 empresas de tecnologia que, na nossa primeira pesquisa, geram 20 mil empregos aqui no ABC. Qualificados. Então estamos falando de 60 mil pessoas. E qual que é a agravante? Eles não estão a 90% fora do ABC. Então, as empresas do ABC não estão consumindo tecnologia. Então, o Fábio, como consultor, falou, puxa, a gente precisa conectar os digitais com os tradicionais. Né? Porque o Bill Gates já falava, no futuro todas as empresas serão de tecnologia. Chegamos nesse momento. Tem pizzaria aqui no ABC que 80% dele é digital. Se ele não usasse o digital, seria mais uma placa de alugas e vendes. E 25 pessoas na rua. E a economia, e aí os fornecedores, as agências de marketing, o software. Toda a cadeia. Toda a cadeia. Então, o Fábio veio parar no Sebrae há 14 anos, 7 anos descobriu essa veia, essa nova camada de tecnologia que nós temos aqui, que a TOTVS é uma dessas grandes empresas. Quantos empregos vocês geram aqui na empresa? Diretamente, indiretamente, mais de 300. Só no ABC. A tua unidade, né? Assim, só a nossa unidade. Então, né? Não 300. Não estou falando da TOTVS SA, tá bom? Tá. Aí nós estamos falando... Não, então, só no ABC, 300. Aí você tem a Pixion, que geram 400 empregos, que é de São Caetano, o maior software. A Leias, que gera 70. O Clube Casa, que gera 150. Isso não tá no radar, não estava no radar de ninguém. Então, a gente agora, esse ano, oficialmente, o ABC Paulista foi reconhecido como polo de tecnologia pela Secretaria do Estado de São Paulo. A gente tem um reconhecimento oficial dessa etapa. Então isso agora começa a ter responsabilidade. Eu acredito que em Santo André, o ano passado, nós ganhamos a empresa de tecnologia. Sim. Né? Sim. Ganhamos lá do Paulinho Serra. Sim. O Wilson que foi lá receber. O Wilson foi lá, foi no final do ano. É o 8º ano que é feito esse prêmio. E aí lá a gente tem o MEG, o Modelo de Ciência de Gestão, que era exatamente para ter critérios. Então a gente viu essa camada, 14 anos no Sebrae. Eu trabalhei 15 anos na Brastemp, que é do ABC. Então, vi gestão, nasci na gestão. E em algum momento eu falei, nossa, eu gosto de fazer gestão, por isso que eu vim para o Sebrae. E trabalhei numa empresa aérea nesse momento também, ajudei a implantar software lá. A gente gosta de fazer essa pergunta, né? Para que você possa compartilhar com a gente justamente em que momento dessa trajetória foi o ponto da virada, né, Sidney? Que é o nosso momento uau. Uau. Exatamente. Né? Então, você tem não precisa falar ainda. Quer que roda a vinheta? Então, posso rodar a vinheta? Podemos? Pode não, deve. Aí sim, roda lá. Fabião, que momento da sua vida, a gente já está falando um pouco sobre isso, né? Que momento da sua vida que você falou assim, cara, esse momento mudou. Esse momento, a minha vida deu um passo diferente
e meu pensamento foi transformado, eu vi que eu poderia impactar novas empresas, novos negócios, e entrando ou não entrando no Sebrae, foi nesse momento que o Sebrae entrou na minha vida. Me fala um pouco sobre isso. Olha, que pergunta incrivelmente, mesmo com a vinheta, ainda ficou difícil responder, mas eu vou responder. Eu tive o privilégio do meu primeiro emprego ser na Brastemp, na Whirlpool. E lá eu vi o que é gestão. Que foi também uma das grandes empresas do ABC, né? Do ABC, e ainda tem um pedaço aqui, aqui em São Paulo, mas do Brasil, significa Brasil Temperatura, inclusive Brastemp. Foi minha escola de gestão. Em algum momento eu ajudava meu irmão, que tinha uma funilaria, tem uma funilaria, e um grande amigo meu que tem uma marcenaria. E eu vi que o problema não era o tamanho da empresa, era só a aplicação da gestão, das metodologias e ferramentas. Foi nesse momento que eu vim para o Sebrae. E aí, atendendo empresas de R$1.000, de 1 milhão, 30 milhões, é a mesma, é igual família, só muda o endereço, só muda o CNPJ. Então, isso foi a gestão. E nos últimos 7 anos foi a tecnologia. Hoje a tecnologia democratizou muito a gestão. Muito. E inteligência artificial? Como que você tem visto isso? Espetacular. Eu acho que é a nova internet. Ela é tão espetacular que a gente ainda não entende os impactos, mas eu vou dar alguns números para vocês. A gente tinha falado da bilheteria, que está vendendo 1 milhão. Tem empresas que já estão contratando, fazendo toda a parte de marketing já tudo programado. Eu vejo com muito, muito otimismo. Por quê? Vamos voltar naquela empresa que tinha o software. Ele tinha 600 clientes. Desculpa, tinha 3.200 clientes, 600 ele conseguiu fazer um bom gestão. Se ele colocasse 30 vendedores, ele não conseguiria gerar valor. Ele não conseguiria. Com a inteligência artificial a gente consegue. Né? Então a gente vê muitas já aplicações, mas ainda muito na pessoa física. Então assim, eu acho que a gente está muito na pessoa física, aí vai vir para a empresa e para o setor. Eu só vejo com bons olhos. Né? Então assim, tem uma empresa aqui no ABC chamada Núcleo Leilões. Ele faz toda a gestão por IA. Toda a gestão. Fica aqui em São Bernardo, inclusive. A gente tem... Aí você fala assim, mas ele tem que ter um conhecimento técnico. É igual à internet. Você tinha que saber programar para entrar no computador. Agora é tudo plug and play. Eu acho que a IA vai para esse caminho. Assim, a gente vai ter uma transformação radical nos negócios. Né? Eu estava num evento de tecnologia e os softwares de RP já falam, se as tarefas vão mudar, 70% do input vai mudar. E aí vai com certeza a saída, que é vai ter que ser alterada. Vou dar um exemplo de uma grande empresa sem falar o nome. Mandou 16 pessoas embora. Sabe o que essas 16 pessoas faziam? Tem milhares de funcionários, eles ficavam coordenando a carteirinha do convênio médico. Se a gente fosse analisar, esses empregos não eram para existir. Numa empresa grande, que tem governança, custo, tem budget, tem orçamento, tem gestor. Esses 16 empregos não eram. E eu era cliente dessa empresa e sou super insatisfeito com a entrega dessa empresa. Então, assim, a IA vai conectar, potencializar o que as empresas têm que fazer de melhor. Então, assim, tem atividades ainda nas empresas que não geram valor nenhum, nem para a empresa, nem para o funcionário, e muito menos para o cliente. Então, a IA é como se fosse a nova internet. Quando saiu a internet, eu estava na Brastemp. Então, não, vai acabar tudo. Só gerou mais emprego. Eu atendia uma grande Pode até ser que exista destruição de emprego, mas de emprego que não deveria nem existir, né? Não existir. Sendo substituído por novas inteligências. Eu vi uma avaliação de um empresário que ele é de CRM. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, eu tô assustado. Isso foi semana passada, no evento. Ele falou assim, eu tenho 22 SDRs, que são os pré-vendedores. A IA que eu coloquei lá está fazendo melhor que os melhores. Em um dia. O que significa? Para esse pré-vendedor não vai ter trabalho nessa empresa. Mas ele falou, agora eu estou colocando vendedores mais qualificados. São os closers, né? São os que fecham as vendas. Ou os key accounts, né? Aí tem uns termos aí que são todos em inglês. Então, assim, vai ter uma mudança do perfil do trabalho. E aí ele deu um exemplo maravilhoso. Quando entrou o telefone, vai acabar os vendedores, porta a porta. Quando entrou o e-mail, vai acabar. Quando entrou a internet, vai acabar. Entrou o e-commerce. Então a gente está mais uma camada que é o IA. Não, isso que vai radicalizar mesmo. Isso, de certa forma, empurra também o profissional a se qualificar cada vez mais. Sempre. E se qualifica, ganha mais. Ganha mais, impulsiona mais, né? Ou seja, essa pergunta me fizeram na faculdade uma vez, aí ele falou assim, o que você acha? E nem tinha IA ainda, então foi menos de 3 anos essa palestra. A pessoa que desenvolveu o Atari, é um jogo, jovens, né? Lá atrás. Né? Tem um videogame, era muito incrível. Eu posso até citar o nome de um dos caras que desenvolveu um dos jogos, né? Um dos jogos.
Steve Jobs. Ele desenvolveu um dos jogos do Atari, porque ele foi funcionário da Atari. Foi funcionário, é verdade. Foi funcionário da Atari. Verdade não, pô, conhece muito, você viu, né? E se esse desenvolvedor, esse vendedor não estudou, ele não estaria mais no mercado de trabalho. Sim. E eu estava nesse evento de tecnologia, foi maravilhoso. Aí que tinha lá um drone passando por 3.000 pessoas. E quem estava operando esse drone era um jovem de 70 anos. Ou seja, esse funcionário continuou estudando. E ele fez um movimento muito legal. Sabe que o drone, as pessoas ficam com medo ainda, né? Vai cair, sabe o que ele fez? Ele estava pilotando e aí ele pegou na mão dele e passou por todo mundo. Quando você vê o vídeo, você acha que ele passou pertinho das pessoas. Ou seja, ele usa a tecnologia a favor dele. Ele gerou valor, ele provavelmente cobra mais caro, ele está com a agenda cheia, ele tem uma rede social muito bem feita, ele tem parcerias, ele tem um sistema de gestão para gerenciar essa empresa. Então, antes, ele não teria acesso a tudo isso, mesmo com 20 anos ou 70 anos. Ele estudou, né? Então, ele se atualizou. Não, né? Vou dar um exemplo muito, muito claro, não sei se vocês têm acompanhado isso. O fotógrafo veio à máquina digital, né? E muitos provavelmente na época pensou, agora o fotógrafo perdeu o emprego dele, porque agora todo mundo tem celular, né? Máquina digital, todo mundo tira foto do... Cara, hoje você contrata um fotógrafo, ele tem o auxiliar dele, né? Então dois fotógrafos. Aí você tem um terceiro fotógrafo que na realidade faz as gravações, com também uma máquina digital. E ele tem agora um cara que opera um drone. Ele opera um drone, né? Tá gravando as imagens aéreas. Cara, é uma mega equipe, cara. Uma mega equipe. Então, à medida que a tecnologia vai chegando, ela vai sendo anexada em várias áreas. Sim. Tá? Eu não sei se você citou, mas como o Vinícius falou, né? A gente está há 14 anos no Sebrae. Tem um empresário aqui de São Bernardo chamado Marcel Martins. É um dos fotógrafos mais renomados do Brasil. Ele usa a tecnologia a favor dele e o momento uau dele é na entrega do álbum. Eu via isso e falava, não era. Ele gera mais impacto uau que a Disney. Pessoal, tá lá, Marcel Martins, pode procurar. O álbum dele tem valor e o serviço dele conseguiu sofisticar e fazer o posicionamento da marca dele. Então, Marcel Martins, é que você falou isso, eu não sei se é esse que você citou, mas conseguiu colocar a tecnologia a favor, né? Sensacional. Turma, a gente está chegando bem perto do nosso fechamento, né? Passou foi muito rápido. Bom. E sem nenhuma folha, nenhuma anotação. Só eu que fico aqui fazendo... Não, você anotou, você não trouxe... Não, eu anotei aqui, 370 mil empresas nas 7 cidades. O Data Sebrae anotei. Depois nós vamos colocar aqui, vamos. para o pessoal consultar. E aí, Fábio, para a gente fechar esse raciocínio e compilar, né, no fim das contas, qual é a lição de casa desse empresário, esse empreendedor que está assistindo a gente, né? O que ele tem que evitar, né? Quais são as armadilhas que ele tem que procurar escapar? E qual é o caminho das pedras? Quais são as dicas práticas do que ele deve fazer? Vamos rodar a nossa vinheta. Então, o que ele não pode fazer e o que ele deve fazer? O que ele deve fazer são 3 coisas, são 3 verbos. Ler, escrever e fazer conta. Não tem outro segredo. Assim, para fazer um post tem que escrever. Tem que ter conteúdo, repertório, vivência, experiência. Fazer conta. Né? Então, uma vez eu fiz uma conta aqui com um empresário, ele queria comprar o imóvel. Falei, mas você vai pagar quanto de aluguel? 22 mil reais. Ele queria pagar 2 milhões e 200. Quando a gente fez conta, ele viu que não valeria a pena. Era melhor pagar o aluguel. Era melhor pagar o aluguel, e o aluguel, ele deixado esse dinheiro no imóvel, dava 3 vezes o lucro líquido dele. Ele falou, meu Deus. Olha isso. Fazer conta. E uma empresa grande. Uma empresa... Então, ler, escrever, fazer conta. E hoje, né, a gente tem aqui um outro empresário muito renomado no ABC, e em todo o país. Ele veio aprender com a Webbar, que a gente falou, que é o Clóvis da Juliana Flores. Ficou 5 horas lá na empresa dele. Agora é cliente TOTOS. Sério? Pô, eu não vou perder, não ia perder essa. Esse ano ele montou TOTOS. Cliente TOTOS, 850 mil vendas por ano. Esse ano inaugurou uma loja na Nova Conceição, né? E anunciou lá o plano de franquias. Então agora, 2025, ainda mais vai ter. Esse é um dos motivos. Olha, a gente não sabia disso. Clóvis, não estava acordado isso, eu citei. E esse plano dele de franquia, de expansão, de diversificar o negócio dele, foi um dos motivos que levou ele a buscar gestão, a buscar ferramentas para apoiá-lo nesse crescimento, tá bom? Num evento, o que fazer hoje, né? Então, essas 3 coisas, a vantagem? Assistir podcast como esse, porque tem muito conteúdo, tem muita experiência aqui, muitos erros, o que não fazer. Então, e se conectar, fazer uns eventos, porque o Clóvis foi dar uma palestra para os empresários de tecnologia do ABC,
conheceu a Webbar e o Cláudio foi lá 5 horas. Hoje eles são amigos. E aí um viu lá a gestão à vista e trocou né, todas essas visitas. Então hoje a informação está mais fácil. Então a gente sabe que o operacional consome muito, Vinícius, mas ele tem que sair, tem que ter algumas agendas para ele sair, ver o mercado, o setor, para poder fazer exatamente isso com mais assertividade, né? Então essa é uma grande lição, assim, o operacional e o estratégico na agenda dos dois empresárias para ser protagonistas, né? Ninguém abriu uma empresa aqui para trabalhar mais, é para ter lucro. Então assim, a empresa tem que funcionar a favor do lucro do empresário, porque o risco é do empresário e da empresária. Então o retorno, quem gera emprego são vocês. Então vocês têm que ter esse respaldo do ecossistema funcionando para ser menos hostil esse ambiente de empreendedorismo. Sensacional, hein, cara? Isso aí. Fabião, obrigado. Foi um prazer, uma honra ter você aqui conosco. Obrigado por estar representando o Sebrae, uma entidade que ajuda todo dia o empresário cada vez mais ter consciência, a fazer de forma correta, a crescer com saúde financeira, com saúde de consciência, né? Muito obrigado mesmo por estar representando essa entidade tão importante para nós. Privilégio, viu? Muito tempo que queria conhecer você e agora conheci. Irmão. Isso aí. Fechou, turma. Muito obrigado para você que nos acompanhou durante esse programa. Espero que você realmente tenha conseguido tirar insights práticos para movimentar a tua empresa, para pensar em empreender, né? Se questionar um pouquinho na sua gestão, nos seus processos de inovação. E fica aqui a dica para que você deixe seus comentários, compartilhe esse conteúdo e esteja conosco aí na próxima semana no Pode Não Deve. Um abraço.